gravar. Mais uma vez, um abraço a todos vocês presentes nessa sala, ok? É um maior carinho ter vocês conosco para juntos aprendermos mais uma porção. A palavra de Deus é muito importante para nós. Olha, hoje é 7 de Tishrei, do ano 5.782. (12 de setembro de 2021). Iremos estudar a partir de agora a Parashá de nome Ha'azinu, que é ouçam. É a Parashá de número 53. A porção de hoje está em Devarim, capítulo 32, verso 1 ao 6. Nosso Morei está presente, Jonathan, e a partir de agora pode ficar à vontade, viu, Morei e Jonathan? Que o Eterno te abençoe. Bom, shalom, meus amados, prezado Roshim, a todos que estão aí na live. Primeiramente, também quero pedir desculpa aí pela demora em entrar. Tive problema com o notebook, geralmente entra aqui no notebook, mas vou tentar improvisar aí diante desse imprevisto todo que aconteceu. Vou pedir, inclusive, para o Zaquém Uriel, alguém que está administrando, e colocar o texto da Torá para a gente fazer a leitura aí pela tela, porque eu não consegui entrar pelo notebook. Tentei até o último minuto aqui, mas não consegui. Então, ok, a gente vai colocar. Você pode me avisar agora o texto? Deuteronômio, capítulo 32, a partir do verso 1. Ok, momentinho. Estou fazendo aqui pelo celular. E se por acaso aí a instabilidade da internet cair aqui, aí eu peço que alguém assuma daí, tá bom? Para não ficar prejudicado o serviço. Deuteronômio 32, né? Isso, a partir do verso 1 até o verso 6, que é o que eu vou ler. Ok. Ok, está aí. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Caia como a chuva a minha doutrina, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a erva, e como chuvas sobre a relva. Kishem Adonai Kra, Havu Godel Leloeinu. Quando eu proclamar o nome do Eterno, engrandecei o nosso Deus. Ele é a rocha. Suas obras são perfeitas. Porque todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel e sem iniquidade. Justo e reto é ele. Corromperam-se contra ele. Não são seus filhos. E isso é a sua mancha. Geração perversa, depravada é. É assim que recompensas ao Senhor, povo louco e insensato. Não é ele teu pai que te adquiriu? Que te fez e te estabeleceu? Então até aqui vai a primeira aliá, que nós vamos comentar a partir de agora. E nós temos aqui, na verdade, esta Parashá é um cântico, é uma shirá, uma forma de admoestação por meio de um cântico, e que consta nesta porção de 52 psukim, nada menos que 43 destes versículos, destes versos, são relacionados a Torrechá, a advertência de castigo que certamente sobreviriam aos filhos de Israel por se
afastarem do eterno, por se distanciarem do eterno. Eu pediria que o Zaquém Uriel permanecesse com o texto destacado para a gente comentar o texto. Por gentileza, obrigado. A segunda e a terceira palavras da porção, Ashamaim, Ve'adabra, Ashamaim, Ve'adabra, os céus, e falarei. Temos uma curiosidade nesse texto. Eu não costumo muito usar a gematria, porque eu acho que numa live como essa, que tem tantas pessoas que não têm intimidade com o idioma hebraico, fica um pouco pedante eu utilizar este recurso. Mas aqui é muito interessante, eu não poderia deixar de observar. A gematria desta palavra, se nós pegarmos cada letrinha dessa, que tem um valor numérico no hebraico, Ashamaim tem um valor numérico 395, depois, se vocês quiserem confirmar isso, podem pegar uma caneta em casa e fazer as contas. E Ve'adabra tem 218. 218 com 395 dá uma conta curiosa de 613. O que é 613? 613, segundo o Rambam, segundo Maimônides, é o número de preceitos contidos na Torá. Então, seria coincidência demais acreditar que isso foi por acaso, que o Eterno invocou, por meio de Moshe Rabbeinu aí, os céus, primeiro os céus como testemunha, e não a terra, primeiro os céus como testemunha, céus no plural, Ashamaim, né? E eu falarei. Então, veja bem, dos céus, vocês receberam a Torá, a instrução. E aí nós temos a ideia também, meus amados, de que é chuva. A Torá desceu do céu, diretamente do céu, para nós. Não teve intermediário. A Torá, ela veio do céu diretamente, como a chuva cai diretamente do céu. E destile a minha palavra como o orvalho. De onde é que vem o orvalho? O orvalho é da terra. Ele é oriundo da terra. E o que é o orvalho para nós? Podemos entender, é uma forma de interpretar, tá? Que o orvalho representa a alahá, representa o comentário acerca da Torá Shebirtav, da Torá escrita. Destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como chuvas sobre a relva. É isso que significa. É uma das interpretações, tá? Então, nós temos aqui duas testemunhas. Que chama Adonai Ekra, quando eu proclamar o nome do Eterno, vocês engrandeçam Ravu Godelo Le Eloheinu. Ravu Godelo Eloheinu. Isso aqui nós dizemos em todos os Shabbatot e durante todas as leituras públicas da Torá. Antes de se ler a Torá, nós fazemos esta proclamação, certo? Isso aqui é feito antes de se ler a Torá. Agora, nós estamos vivendo na iminência do Yom Kippurim, do Dia das Expiações. E é um tempo propício, meus amados, para que nós façamos uma introspecção, uma correção dos nossos rumos, que façamos uma introspecção acerca da nossa conduta. É o tempo para isso. E estaremos, por assim dizer, num julgamento. Eu não sei se o Rosh Levi está na sala. Se ele tivesse, eu gostaria que ele se manifestasse, por gentileza, para participar comigo. Ou se tem algum outro advogado na sala. Se tiver alguém que cursou direito na sala, eu peço que se manifeste para a gente interagir um pouquinho.
Porque nós, assim como o povo de Israel aqui, foi invocado sobre o povo de Israel duas testemunhas. Duas testemunhas. Uma, o céu, ou os céus, pelo menos duas testemunhas nos céus, e a terra. E a terra, certo? Que representa o quê? O céu representa a perenidade, a firmeza, tá? E num julgamento justo, em que os supremos ministros ou os supremos juízes, vamos colocar assim, não possam ser comprados, em que o advogado não procura brechas na lei, em que o advogado não tem conchavos com o juiz, qual era a melhor coisa que poderia nos acontecer, meus amados? Como não teve nenhuma manifestação, acredito que não, nenhum dos dois, ou não tem aí na sala nem o advogado e nem o Roche Levi, né? Eu vou prosseguir aqui. Então, num julgamento justo, em que não se pode barganhar com o juiz, que não se pode encontrar brechas na lei, qual é a melhor coisa que nós poderíamos esperar de um julgamento desse? Nós, na condição de réus. Quem arriscaria dizer um palpite aí sem medo de errar? Aqui nós estamos para aprender. Ninguém se manifesta, eu continuo. Absolvição. Não. Eu acho que é querer demais. A menos que nós tenhamos a plena consciência de que nós, de fato, somos completamente inocentes. Tá? Aí nós podemos esperar a absolvição num julgamento justo. Se nós, de fato, formos inocentes. Mas se nós tivermos alguma culpa, nós esperaremos uma sentença, correto? Correto. A menos que não haja no julgamento, nenhum ato ilícito, um ato que seja dentro da legalidade e que nos beneficie. E um dos possíveis atos que poderiam nos beneficiar num julgamento justo é que as testemunhas, de repente, tivessem uma amnésia verdadeira, autêntica, tá? Porque existe um ponto na lei, isso aí é legal, que no caso de dúvida, se beneficia o réu. Em caso de dúvida, se beneficia o réu. Aqui, quando Moisés invoca os céus e a terra como testemunhas, nós podemos esperar que essas testemunhas, de alguma forma, nos beneficiem. Caso de amnésia, por exemplo. Tem uma profecia, agora eu não vou lembrar, vocês podem pesquisar depois lá. Eu não sei se é Isaías ou... Na Brit Hadachá eu sei que fala lá em Apocalipse também. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu acho que é Isaías mesmo. Isaías. Que fala acerca das testemunhas, dos novos céus, eis que crio novos céus e nova terra. É Isaías 65, né? Parece. Se o senhor puder encontrar aí, Isaías, tá. Mas o que acontece lá? Ele diz assim, e não haverá lembrança das coisas passadas. Não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Ou seja, as testemunhas, que são os céus e a terra, terão amnésia para nos beneficiar. Nós, obviamente, que acreditamos que Yeshua representa o nosso Mashiach, ele é o nosso advogado, e ao mesmo tempo ele é a nossa expiação, nós temos mais firmeza, mais confiança para entrar nesse julgamento, nesse ato de julgamento, sem precisar contar com esse ato, essa amnésia temporária das testemunhas. De qualquer forma, é fato que um dia, todos os atos que nós praticamos e cometemos,
e que muitas vezes ainda carregamos conosco, mesmo depois de proceder a chuvar, depois de fazer todo o processo de arrependimento e de expiação, nós ainda lembramos. Nós ainda muitas vezes carregamos aquele peso, daquele errete, daquela barreira, daquele pecado, que muitas vezes nos impede de nos aproximar de Akadosh Baruch Hu, do santo, bendito seja ele. Não é esse aí o texto, Morei? Pode ler, por gentileza. Eu tô no celular, fica ruim para eu ler. Ah, certo. Está aqui, Isaías 65, verso 18. Diz assim: mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio, porque eu crio para Jerusalém motivo de exultação e para o seu povo motivo de gozo. Seria esse? E o próximo diz assim: e exultarei em Jerusalém. Mas é o verso anterior, o verso 17. Se eu puder repetir o verso 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Isso. E não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão delas, no caso, né? Isso. E não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Isso. Por que nós estamos comentando sobre isso? Eu vou pedir paciência para os amados, porque tem muito assunto nesses 6 versos aqui, e sempre eu vou dizer isso. É impossível nós esgotarmos qualquer assunto de um verso único da Torá. O Zaquém Uriel mesmo é prova disso. Durante a semana que passou, ele me abordou com uma questão dessa. E se nós começarmos a desenvolver aquele ponto, amado Zaquém, e aos demais presentes, nós vamos nos estender muito. Não é esse o objetivo aqui. Então, veja bem, nada mais terrível aconteceu para o povo de Israel do que o Holocausto, o Shoah. Foi algo, o que de mais nefasto aconteceu para o povo de Israel foi o extermínio em massa de 6 milhões de nossos irmãos durante a Segunda Guerra Mundial. E essa mancha, essa mácula, ainda está bem presente porque aconteceu na nossa geração. E eu mencionei lá no áudio da mensagem que já estava ali em código na Torá as consequências por esse afastamento, por esse distanciamento do povo, por esse esfriamento no cumprimento dos preceitos, por esse distanciamento do povo do Eterno e da sua Torá, que aconteceria aquilo ali. Já estava lá na Torá escrita 3.300 anos atrás, 3.300 anos antes de acontecer, certo? Então, essa Torá, que caiu diretamente do céu como chuva, que em abundância, sem medida, ela... Isso, está compartilhando. Achei que tinha caído a conexão aqui. É o mesmo verso, né? Isso. Caiu do céu para nós. E, com base nesse versículo que eu acabei de citar no verso 3, quando eu, que chama Adonai Ekra, quando eu chamar o nome do Eterno, dai louvores ao nosso Deus, o Talmud estabeleceu. E isso aí já é um orvalho, já é uma alahá, já veio da terra, tá? Que não se deveria estudar a Torá, antes de fazer a brahá. E sempre que alguém exalta, que alguém proclama o nome do Eterno, nós dizemos, Baruchu, Baruch, Shemô. Por isso que sempre quando vai alguém na Abimá e faz uma leitura da Torá, nós dizemos, bendito seja ele e bendito seja o seu nome. Por quê? Porque na época do Beit HaMikdash, do segundo Beit HaMikdash, sempre se respondia isso. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Quando alguém proclamava o nome sagrado. Yud-Kei Vav-Kei. Se respondia com esta brahá. Muitas vezes nós adotamos certas práticas na sinagoga, na congregação, e não sabemos a origem delas. Aqui está uma delas, porque é o momento da gente aprender aqui. Então, sempre que se ouvia o nome do Eterno, quando se proclamava o nome do Eterno,
se dizia em seguida, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendito seja o nome glorioso do seu reino para sempre. E por isso também, depois que nós lemos a Torá na sinagoga, nós abençoamos o Eterno. A bênção depois da leitura, quem lembra como é feita a bênção da leitura lá? A bênção depois da leitura. Bendito seja o eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a lei da verdade e plantaste a vida eterna no meio de nós. Perfeito, perfeito. Por que que essa bênção acontece? Porque antes de fazermos uma refeição, isso já é uma extensão do nosso estudo da semana passada, Zaquim Uriel. Sim. O senhor acompanhar o raciocínio. Sim. Antes de fazermos uma refeição, nós fazemos uma brahá. O judaísmo ensina que se nós comermos uma fruta, sem fazer uma brahá, nós estamos roubando. A partir do momento que nós fazemos a brahá, ela é nossa, podemos comer. Sim. E por isso também existe o Birkat Amazon. É a bênção de graça após as refeições. Certo. A Torá é o pão que desceu do céu para nós. Por isso, depois que nós nos alimentamos de Torá, nós fazemos a brahá. Sim. A Torá é o alimento da nossa alma, que nos mantém espiritualmente fortes e saudáveis. Sim. E ele, o Eterno, merece ser louvado depois que ele nos alimentou com a sua Torá. E, inclusive, com a sua permissão, More, estava conversando com o Zaquim Abiese Ben Ishai hoje à tarde sobre justamente isso, né? Sobre fazer a brahá inicial antes de comermos e a brahá de gratidão depois que comemos, né? Então, é muito interessante isso e muito importante isso também. Exatamente. Peço perdão aqui por estou fazendo isso. Mas então, prosseguindo o verso 4 aí. O verso 3 nós já lemos. Ele é a rocha. Atsur. Tamim. O que é Atsur Tamim? Tamim. Perfeito, né? Perfeito. É uma rocha perfeita. Uma rocha sem nenhuma falha, Sem sem mácula. nenhuma mácula. Porque todos os seus caminhos, juízo são. Todos os seus caminhos, juízo são. Mishpat. Mishpat. Todos os seus caminhos são justos, né? São justos. Eu estava assistindo um tzadik. Veio achar Ru. Esse achar aqui é reto, tá? Veio achar Ru. É reto. Eu estava assistindo um rabino em hebraico e alguém perguntou para ele sobre as criancinhas. Alguma pergunta relacionada sobre as criancinhas. E quando ele disse as criancinhas não são inocentes, na tradução apareceu inocente. Mas quando ele fez a pergunta para o rabino, ele falou assim, as criancinhas não são tzadikim? Quer dizer, a palavra para tzadik pode ser justo, mas também pode ser inocente. E interessante, me permita que mais é uma vez. Então, Yeshua disse bem assim, aquele que não se fizer como uma dessas criancinhas, não seria isso? Pode ser, mas vamos falar de nós adultos. Quando alguém fala assim, Shalom Tzadik, ele está dizendo que você é justo? Correto, tá. Mas ele pode dizer também que você é inocente. Inocente, que você teve uma absolvição. No tribunal, tem duas opções de sentença. Ou você é culpado, ou você é absolvido. Condenado ou absolvido. Culpado ou inocente. Se você foi absolvido, a partir daquele momento você foi absolvido. Não pesa mais sobre você nenhuma sentença no tribunal. Por meio de Yeshua, nós somos tzadikim, nós somos inocentes. Qualquer mancha que nós tínhamos foi
removida, completamente removida. E nós somos inocentes. Então, podemos entender de tzadikim como justo, não está errado o termo, sedaká, de justiça, mas é traduzido também em Israel hoje, em Israel moderno, como inocentes. As crianças são tzadikim, são inocentes. Tá bom até aqui? Legal. Vamos prosseguir. Deus, ó, El Emuná, Ve'en Avel, justo e reto é ele. O verso 5. Corromperam-se contra ele. Perdi aqui. É o 5, tá certo. Corromperam contra ele. Não são seus filhos. Isso, ó. Corromperam-se contra ele. Não são seus filhos. E isso é a sua mancha. Geração perversa e depravada é. Essa palavra que aparece aí, a primeira palavra, shechet. Shechet. Aparece aí, shechet. É corromper. Não está errado. Vem de shachet, que é o verbo corromper no hebraico. Mas significa também sepultura. Significa túmulo. Tá? No dicionário hebraico, shachet significa sepultura, túmulo. Ou seja, quem se afasta de Deus, quem deixa de andar nos caminhos de Deus, é considerado como se já estivesse na sepultura. Mortos. Essa é a nossa mancha. Mortos, no caso, né? Mas a palavra para morto é outra, né? Sim, mas seria o que Yeshua disse. Morte é Mavet. Deixa os mortos sepultarem seus mortos. Ou seja, deixa os que Perfeito. estão na sepultura, né? Nós podemos fazer várias analogias. Por exemplo, Analogias. também, quando Yeshua fala assim, vocês são sepulcros caiados. Vocês são túmulos que por fora está muito bonito, mas por dentro vocês escondem a corrupção, vocês escondem a podridão. Percebe? Então, nós podemos fazer várias ligações com isso daí. Lógico que eu não quero me estender, eu não quero me demorar aqui. Só para concluir, então, quando Moisés canta essa canção, essa shirá, ele fala da rocha, Sur. Ele é a rocha. E essa canção aparece 5 vezes, essa expressão, desculpa. Ao longo de toda a shirá, esta expressão, rocha, Sur, aparece 5 vezes nesta porção. E nós temos também, lá em Isaías capítulo 8, 14, se alguém quiser depois ler lá, Isaías 28, 16, vários links trazendo o Eterno como rocha, e também na Brit Hadashah, que nós não podemos deixar de traçar o paralelo aqui, e Yeshua também diz que ele é a rocha. Ele é a rocha. Ele era a rocha, né? Ele é a rocha. Isso. Suas obras são perfeitas. Porque se nós estivermos firmados na rocha, nós não precisamos temer nenhum julgamento. O Yom Kippurim, para nós, não deve ser motivo de tristeza, de preocupação, não. Daquela angústia, se nós teremos ou não os nossos pecados expiados. Desde que nós nos coloquemos na condição de chuvar, porque errar, todos erramos. A palavra para pecado, não quer dizer só transgredir um dos preceitos. Não. Eu tenho um comentarista aqui, quero compartilhar com vocês, está no Torá Meio, tá? Isso aqui é a porção semanal da editora Maia Noite, tá bom? Não sei se vocês conseguem ver aí o texto. Esse é o texto que eu estou citando aqui, tá? Na página 214, temos esse breve comentário sobre o que é Ret e qual que é essa relação com o Yom Kippur,
tá? Eu estou falando hoje, eu sei que eu não estou respeitando a estação pró, mas é porque eu não sei se eu terei outra oportunidade até o Yom Kippur, então eu vou comentar agora. A palavra hebraica para pecado é het. Het é a 8ª letra do alfabeto hebraico, tá, meus amados? E ela significa barreira. Het, se quem é Uriel quiser até mostrar aí a palavra, destacar a letra het aí no texto, significa barreira. No serviço de Yom Kippur, nós recitamos o Al-Het. Nós mencionamos os vários pecados que podemos ter cometido e pedimos perdão a Hashem. A palavra Het também significa falhar. Falhar. Quando alguém falha e deixa de atingir um alvo, pecar também é isso, é você errar o alvo, é deixar de alcançar o objetivo. Isso também é um Het. Nossos sábios explicam que Teshuvá não é só para pecados que podemos ter cometido, mas também engloba nossas falhas em cumprir o potencial que Deus nos deu. Isso também é chamado Het e precisa de correção. No Talmud, Rabi Eliezer diz: faça Teshuvá um dia antes da sua morte. Quando os alunos perguntaram: como pode uma pessoa saber quando morrerá? Rabi Eliezer respondeu: nesse caso, a pessoa deve fazer teshuvá todo dia. Então é isso. Então, Het não é apenas pecado. Se você deixou de atingir no ano o potencial que você poderia ter atingido perante o Eterno, de ter crescido o tanto que você poderia ter crescido, isso também é considerado Het. Percebem? Então, encerrando essa canção aqui, que tenhamos confiança no julgamento, sabendo que nós temos um advogado que não vai procurar brechas na lei, que não vai procurar barganhar, que não vai procurar falhas nas testemunhas, que não vai depender de amnésia nas testemunhas, mas que, com confiança, fazendo a nossa parte, a nossa retificação das nossas atitudes. É isso. Esse é o Het. Veja que ela é fechada por 3 lados e está bem fincada no chão. Então, é uma barreira. Isso é Het. É uma barreira. Tá? Que possamos ter todas as barreiras que nos impedem de ter acesso a Hashem removidas por meio do sacrifício de Yeshua e que tenhamos a convicção de que, neste Yom Kippur, nós apenas estaremos cumprindo o mandamento da Torá, que é afligir as nossas almas, de não ter a confiança, a convicção de que nós somos perfeitos, que nós somos sadikim, né, no sentido de que não temos erros, mas que esta Shirá, para nós, não servirá de testemunha, porque nós não nos enquadramos junto com os transgressores. Tá? Peço desculpa por me demorar muito, mas encerrei aqui, e que o Eterno nos abençoe a todos. Baruch Hashem.